Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa resolução de questão de responsabilidade civil do Estado. Não é isso? Vamos lá, sem perda de tempo. Vamos para as questões. Você que tem seu material aí, pegue seu material ou se quiser, assista aqui, veja na tela a questão e vai respondendo comigo, né? Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Primeira questão. CESP. Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. Vamos lá. Força maior. Culpa de terceiros. E caso fortuito, constituem causas atenuantes da responsabilidade civil do Estado por danos. Olha só. Aqui está falando que, no caso, são causas atenuantes. Na verdade, culpa de terceiros, caso fortuito e força maior não são causas atenuantes, são excludentes da responsabilidade. Então a questão ela está errada. A questão está errada. Muito bem, a questão está errada. Vamos para a próxima. É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício que, por ato doloso, cause danos a terceiros. Opa! É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício que, por ato doloso, cause danos a terceiros. A responsabilidade do agente público, olha para mim, no meu olho, se você errar uma questão dessa, é fogo, né? É fogo. A responsabilidade do agente público é subjetiva, não é objetiva. Ela é subjetiva. Portanto, essa questão ela está errada. Vamos lá. Próxima questão. Empresa pública responderá pelos danos que seu empregado, atuando como seu agente, ocasionar, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Aqui ele não está falando que a empresa pública está na atividade econômica. Se ele não está falando de forma geral, então vige para a empresa pública aquela responsabilidade geral, tá certo? Vai vigir para ela a responsabilidade geral. Por essa razão, a empresa pública sim responderá pelos danos que seu empregado ocasionar. Ok? Portanto, a questão está certa. Próxima, quarta questão, olha aí, de múltipla escolha. A responsabilização do Estado é, em regra, objetiva. Certíssimo, claro, é enunciado, né? Enunciado a questão não vai estar errado, né? Existem, no entanto, situações em que é possível o afastamento de tal responsabilização em razão das causas excludentes de responsabilização, entre as quais se cita o seguinte exemplo. Aí ele vai dar alguns exemplos para ver um exemplo de excludente de responsabilização, que é aquela chamada excludente do nexo de causalidade, não é, gente? Então vamos ver. Letra A. O ferimento de um indivíduo baleado por um policial durante uma perseguição na rua. Não, aí não é nenhum excludente, né? Não é nenhum excludente. Não é caso fortuito, não é força maior, não é ato de terceiro ou da própria pessoa, não. B. A situação de calamidade pública que fosse decretada pelo governador de determinado estado brasileiro, se este eventualmente fosse atingido por tremor sísmico devastador, por um evento da natureza aqui. Isso é bom. Isso é um fato realmente é um fato que exclui, né, a responsabilidade civil do Estado. É um excludente de nexo de causalidade. Sim, sim. Mas vamos para as outras. C. O falecimento de paciente em dia posterior ao da entrada em um hospital público, fato decorrente da não realização de exames prescritos pelo médico atendente. Opa, aqui o Estado responde. Aqui o Estado responde. Na letra A também responde, né, gente? Na letra A também responde, né? O Estado responde. D. A inundação de casas em decorrência da ausência de limpeza nos bueiros da cidade. Opa! A ausência de limpeza dos bueiros na cidade é uma omissão. Agora, existe um risco aí criado, né, nessa omissão da ausência de limpeza dos bueiros.
Por quê? Porque se sabe, é uma obrigação do Estado limpar esses bueiros. Então, essa omissão é uma omissão ilegal. Vai ter a responsabilidade aí. E haverá responsabilidade, tá certo? Obviamente que essa responsabilidade por omissão, ela, nesse caso, vai ser subjetiva. Eu até falei do risco criado, não, no risco criado é outra situação. Aqui, a responsabilidade ela será subjetiva, mas haverá responsabilidade. Haverá responsabilidade, tá certo? Ok? Então, essa aqui eu marcaria letra B. Vamos ver? Letra B, vamos ver? Isso mesmo, letra B. É justamente a hipótese da excludente de nexo de causalidade. Quinta questão, vamos lá. Assinale a opção correta a respeito da responsabilidade objetiva do Estado. Vamos embora. Letra A. A responsabilidade objetiva, como qualquer outra modalidade de responsabilização, demanda investigação sobre a existência do elemento culpa. Não, elemento culpa não. Negativo. Aí essa é a responsabilidade subjetiva, né? B. A compensação de culpas não é admitida na responsabilização estatal, mesmo na hipótese de ficar demonstrada a culpa concorrente entre um terceiro e o poder público. Veja, aqui estamos dentro de uma situação específica, que é aquilo que nós falamos da possibilidade da excludente, né? Então, quando estamos diante de uma situação em que um terceiro ou a própria vítima agiu e o dano foi causado por essa ação, então não haverá responsabilidade. Existe o afastamento do nexo de causalidade, é uma excludente do nexo de causalidade. Então aqui, não, isso aqui está errado, tá certo? Então se ficar demonstrada a culpa concorrente do terceiro, então o Estado não vai ter responsabilidade, tá certo? Vai ser, claro, vai ser admitida a compensação de culpas. Vai ser admitida. Porque se o terceiro ele deu causa juntamente com o Estado, existe uma compensação de culpas, tá bom? Letra C. Ao prestarem serviços públicos, as pessoas jurídicas de direito privado não se sujeitam à responsabilidade objetiva por atos comissivos. Ao contrário, se sujeitam sim, senhor. Sim, senhora. Se sujeitam, se a pessoa jurídica de direito privado estiver prestando um serviço público, vai se sujeitar, sim, à responsabilidade, tá certo? Objetiva pelos atos comissivos, os atos de ação, né? Letra D. A responsabilidade objetiva do Estado se fundamenta na teoria do risco administrativo. É isso aí, muito bem, é isso aí, se fundamenta na teoria do risco administrativo, ok? Essa é a regra. Nós temos 3 exceções que digam respeito ao chamado risco integral, que não se admite a excludente de nexo de causalidade, ok? Letra E. Caso o agente estatal pratique conduta lesiva a terceiros fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, não se caracterizará a responsabilidade civil. Se caracteriza, claro, com certeza. Se caracteriza a responsabilidade civil. Portanto, nesse caso, resposta letra D. Letra D. Ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Vejam que essa questão longa, mas da CESP, né? Vamos lá, vamos ler. Maria, professora de escola da rede pública, então Maria é uma professora, um agente público, né? Professora da escola da rede pública, recebeu de um aluno ameaças de agressão e, mais de uma vez, avisou a direção da escola, que se manteve inerte. Com a consumação das agressões pelo aluno, a professora ajuizou ação indenizatória contra o Estado. Veja que é uma situação repetida, né? Então, era uma situação em que ela sempre estava avisando a direção da escola e isso não foi tomado nenhuma providência. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela pertinentes, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A responsabilidade civil por conduta omissiva independe da demonstração do nexo de causalidade. Não, todas vão depender da demonstração do nexo de causalidade. No entanto, na hipótese específica da omissão, aí, em regra, a conduta omissiva gera o dever da vítima de demonstrar
o dolo ou a culpa, com exceções específicas. O dano evitável, por exemplo. O dano evitável, tá certo? Então, vamos lá. A ação deverá ser julgada improcedente? Não. O Estado não só responde por atos comissivos, não. De forma alguma. C. A ação deverá ser julgada improcedente, tendo em vista que o causador do dano não é agente estatal? Não. Também não. Também não, porque dentro da escola pública existe o dever de guarda, né, gente? D. A responsabilidade do Estado derivou do descumprimento do dever legal a ele atribuído de impedir a consumação do dano, o chamado dano evitável. É isso aí. Resposta letra D. Mas vamos ver a E. As condutas omissivas do Estado que causem danos a terceiros invariavelmente dão ensejo à responsabilidade civil. Não. Vejam. Nem todas as condutas omissivas do Estado que causem danos a terceiros darão ensejo à responsabilidade civil. Em regra, só vai dar ensejo se for o chamado dano evitável. Tá certo, gente? Então, ficamos por aqui. Encerramos aí a aula sobre responsabilidade civil do Estado. Na próxima aula, nós enfrentaremos aí a questão do controle administrativo, tá bom? Então, a todos e a cada um forte abraço e até a próxima. Tchau, gente!